Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa noite, né? Com o horário de verão a gente se confunde um pouco, tá claro ainda aqui na cidade de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer de receber a colunista de Veja, Dora Kramer. Tudo bem, Dora? Tudo bem, tudo ótimo. Estúdio Veja no ar, a gente quer conversar com você. A Dora vai analisar os principais acontecimentos da política e da economia, o cenário eleitoral do ano que vem. Quer participar? Escreve aí na janelinha, estou acompanhando tudo aqui pelo Facebook. Dora, então vamos lá, mas antes da gente fazer um giro pelo cenário nacional, falarmos sobre 2017, por que não também o que será 2018, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sei que você mora no Rio de Janeiro. Aliás, você mora no Rio de Janeiro e em Brasília, né? Eu moro no Rio de Janeiro, vou a Brasília, já morei lá há 20 anos, mas eu moro no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. Por isso que eu quero, quero começar por aí. Porque se você entrar nesse momento no site de Veja, a manchete de Veja do site diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acaba de conceder um habeas corpus e soltar a mulher do governador, ex-governador Sérgio Cabral, Dora Kramer. Quantas pessoas o Gilmar Mendes já soltou? Pois é, essa é uma pergunta, é um levantamento que é preciso ser feito logo para a gente ter uma noção, né? Porque a atuação do ministro Gilmar Mendes começa a chamar a atenção, né? Porque é claro que você tem divergências no Supremo, você tem posições dentro do tribunal. Quer dizer, o ministro Gilmar Mendes tem todo o direito de divergir, de achar que essa ou aquela prisão não foi correta. Agora, ele está se notabilizando por considerar que nenhuma prisão foi correta. Ou a maior parte, quer dizer, as coisas caem, os pedidos de habeas corpus caem para ele e são sempre concedidos, né? Então, não é possível, ou ele está querendo dizer que o trabalho anterior, seja da polícia, seja do Ministério Público, seja da Justiça de primeira instância, está todo contaminado, não vale nada, né? Ao desfazer essas decisões, ou então realmente não sei o que está acontecendo, mas eu acho que esse é um bom levantamento, a gente ter uma noção de quantas pessoas o ministro Gilmar Mendes já liberou, e inclusive contando com a discordância de boa parte dos pares dele no Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida. Vamos continuar pelo Rio de Janeiro. Enquanto isso, eu estou acompanhando tudo que você está escrevendo. Vem para cá, vem conversar com a gente, vem conversar com a Dora Kramer, escreve. Eu repasso a pergunta para ela. Dora, Rio de Janeiro, às vezes eu me pergunto, quem será candidato ao governo do Rio de Janeiro? Tem algum candidato? Não, não tem. Os que poderiam ter, os que tinham essa pretensão, estão na cadeia, né? Então, é muito difícil você ter um quadro, um ensaio, um desenho, um esboço do que seria uma disputa no Rio de Janeiro. Enquanto, por exemplo, em São Paulo, já se fala nesse ou naquele candidato, o Márcio França, aí o Dória e não sei quem, e o PT vai apresentar aquele menino Marinho, né? Luiz Marinho, que é ex-presidente da CUT, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, e que tem a simpatia do ex-presidente Lula. Exatamente. São então, de São Bernardo. Já tem esse desenho, Minas já se movimenta em torno do desgaste do Aécio Neves e também do governador Fernando Pimentel, né? E o Rio de Janeiro é uma incógnita, né? Por enquanto se fala assim, o Bernardinho, quer dizer, vai se buscar alguma coisa bem fora, Bernardinho do vôlei, estou dizendo, bem fora da política. E, se você observar, não sendo isso, não tem nada, porque os grupos, o que era o partido mais forte no Rio? PMDB. A cúpula do PMDB, carioca, fluminense, está na cadeia, literalmente. E que mandou, né, Dora, importante a gente pontuar, que mandou no Rio de Janeiro durante muito tempo. Muito tempo, há décadas. Inclusive na Assembleia Legislativa. Sim, principalmente, porque lá que a coisa começa. Sérgio Cabral foi deputado estadual. Lá tinha Paulo Melo. Exatamente, isso há anos, né? Esse pessoal desde os anos 90. Então, é um grupo político muito forte que no mínimo, influenciava. Você tem também o grupo
do ex-governador Antony Garotinho. Aliás, ao você entrar nisso, desculpa te interromper, você já está respondendo a pergunta do Miguel Jacó, que tá aqui conversando com a gente. Ele quer saber justamente do Garotinho. Vamos lá. Pois é, Miguel, o Garotinho e a Rosinha também estão implicados. Nessa altura eu já me perdi, porque é um solta, prende, a Rosinha e o Garotinho estão presos ainda, não estão? Aliás, o Garotinho... Fez greve de fome, já anunciou que ia fazer greve de fome de novo. Depois disse que tinha apanhado na cadeia. Pois é, e não conseguiu Antes tem provar. aquela cena horrorosa na ambulância, você se lembra? Dele se debatendo da ambulância numa outra prisão. Então, esse grupo do Antony Garotinho... O grupo, o Marcelo Crivella, não tem exatamente um grupo político. Agora, ele está fazendo uma administração no Rio de Janeiro que não está sendo, para dizer o mínimo, bem avaliada. Você tem quem mais? O PT. O PT no Rio de Janeiro acabou-se há muito tempo, desde que fez uma aliança com Garotinho, né? E botou a Benedita da Silva de vice do Garotinho, fez aquela aliança, caroneou o Brizola, caroneou o próprio candidato, Guilherme Palmeira, que seria candidato escolhido pelo PT. A direção nacional passou por cima, fez intervenção e, a partir daí, o PT no Rio de Janeiro nunca mais se recuperou. PSDB, acabou-se, PSDB elegeu governador junto com o Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique se elegeu presidente, em 94, o governador Marcelo Alencar. Não é? E depois dali não existiu mais o PSDB. O PSDB não conseguiu mais fazer coisa alguma no Rio de Janeiro. Não é um ator relevante, né? Os atores relevantes estão atrás das grades. Então, para você fazer uma antevisão, uma antecipação, um desenho do cenário de 2018, né? Hoje é impossível. Ou tem gente completamente nova, ainda dá tempo. Não dá mais tempo do domicílio eleitoral. Ou foi reduzido o prazo, enfim. De aparecer gente de outro estado, porque sempre tem umas invenções dessas, assim. Ou, sei lá, por hora não dá para a gente fazer nenhum desenho sobre o que será a disputa do governo do estado. Sim, me lembrei, talvez sim. Talvez aí sobre espaço para os Maia, César Maia e Rodrigo Maia. Perguntas que eu já ia embarcar aqui do pessoal que está nos assistindo, mas antes de mais nada, a Marisa Queller, é assim seu sobrenome? Está dizendo grande Dora Kramer, está dizendo boa noite. Oba, Marisa, obrigada. O Gabriel de Lima Costa também está dizendo grande Dora Kramer. Mas vamos lá, o Ninho já perguntou quem são os candidatos. A Dora já falou um pouquinho, a gente está justamente traçando esse cenário e a gente acabou de entrar no mundo dos Maias. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, teria ou não alguma pretensão maior? E o César Maia é sim. O candidato ao governador. Eu lembro de ter conversado, Dora, a gente participou do evento do Páginas Amarelas, que Veja fez, se você quiser acompanhar, tem lá no site todo o arquivo. Dora Kramer participou das entrevistas, foi uma dos 10 jornalistas de Veja que conduziram as entrevistas. Dora, naquele dia, o Rodrigo Maia, ele disse que o pai dele é candidato ao governo. Isso. O César Maia hoje é vereador, né? Sim. Já foi prefeito 2 vezes, não saiu bem avaliado, não teve, nas eleições seguintes, não teve um desempenho bom e conseguiu se eleger governador. E agora, nesse vácuo que se abre no cenário do Rio de Janeiro, com as lideranças nessa situação que acabamos de examinar, claro que, e com o fato do Rodrigo Maia ser o presidente da Câmara e ser um presidente da Câmara que tem influência política, que tem trânsito político, você pode ter aí um novo núcleo, ao qual vão se agregar, por exemplo, esses partidos que, por exemplo, PSDB, não sei, né? Mas o PSDB pode, não sei se vai ter candidato próprio, quem seria, não me pergunte, de repente pode ser um deputado estadual do PSDB, se não me engano, da última vez foi o Otávio Leite, não, Otávio Leite é federal. Sabe, pode ser um deputado, mas ninguém assim de destaque que as pessoas conheçam. Então, eu acho que esse grupo
dos Maia, que era um grupo que estava alijado, né? Isso Era é um importante. pessoal, que estava ali, eu gosto de dizer, comendo umas goiabas, quer dizer, ali dando tempo, né? E o César Maia, imagina, vereador, o cara que já foi super poderoso. Teve uma época que o César Maia era cotado para ser candidato a presidente pelo PDT, entendeu? E cotado assim, falado, né? Não chegou, isso não chegou a acontecer. Mas ele tinha um grande prestígio e foi perdendo, 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 perdendo. E estavam ali. Quando o Rodrigo Maia vai para a presidência da Câmara e assume essa posição, ocupa esse espaço, até com grande competência, e vou te dizer, Silvio, me surpreendeu. Eu não achava que o Rodrigo Maia tinha essas habilidades e... Uma boa gestão. É bom, né? Você ter... Sim, e ele tem posicionamentos interessantes. É um cara, você vê que ele fala sempre mais ou menos as coisas como são. Quando ele tem que criticar o governo, ele critica. Enfim, e lá para dentro da Câmara ele tem um bom trânsito. Isso que é importante para medir a força. Agora, ele diz, se eu não me engano, que ele, que é o pai, não é? Que é o candidato, e que ele não diz o que ele quer direito, não sei Será se que ele ser fala presidente da Câmara de novo, dependendo do arranjo? Olha, não sei como é que é a questão, porque ele foi eleito naquele interregno, aí foi reeleito numa interpretação marota, que em tese não poderia, porque é a mesma... Legislatura. E então eu não sei se ele poderia concorrer de novo, se é isso que interessa, se de repente é o Senado. A gente tem 1/3 do Senado em disputa agora. Isso é verdade. Isso é verdade. Você E tem a gente não sabe, na verdade, só para concluir o Rio de Janeiro, a gente não sabe quem serão os candidatos também ao Senado no Rio de Janeiro. Não se fala. O Rio de Janeiro está naquela questão, quer dizer, o terremoto está acontecendo ainda, entendeu? Os sobreviventes, por enquanto, candidatos a sobreviventes, Rodrigo Maia e César Maia. Candidatos, que a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Então, o terreno ainda está balançando. Moreira Franco está ali ministro. Pode querer ter alguma coisa, mas também tem investigação. Tem Lava Jato, tem Lava Jato em cima dele. Importante a gente lembrar. Ninho Moraes, boa noite. Manda boa noite para ele, Dora. Boa noite, Ninho. Ninho, Marcelo, Deusi também, eles querem falar do Bolsonaro? Daqui a pouco a gente fala do Bolsonaro. Calma que a gente está saindo do Rio de Janeiro, lá pro cenário... Bolsonaro é do Rio. Sim. Pois é, acho que por isso que eles lembraram. Candidato a presidente. A presidente. Então vamos pular. Vamos pro cenário. Pular. Ficamos no mesmo estado e pulamos pro cenário. Vamos pro cenário de 2018 nacional. E aí eu te pergunto, bom, Geraldo Alckmin agora é candidato a presidente oficialmente. Você estava lá em Brasília, você acompanhou a convenção, Dora. Oficialmente, tá. Pelo menos por enquanto né? Tá. Marina Silva diz que é candidata também, mas a gente nunca sabe o que está passando na cabeça da Marina. Não se sabe. O campo da esquerda tem ali o ex-presidente Lula querendo ser candidato, mas a justiça tem que decidir, a começar pelo dia 24 de janeiro, o TRF. Fora isso, a gente tem o deputado Jair Bolsonaro. Olhando para esse tabuleiro, como é que você entende os movimentos... Desculpa te interromper, porque nessa lista vai ter alguém do campo apoiado pelo Michel Temer, pelo PMDB. Eu ia chegar lá. Henrique Meirelles eu ia falar do Meirelles. Eu ia falar do Henrique Meirelles, se você acha também que ele será candidato ou não. Que leitura você faz do cenário hoje? O que a gente pode imaginar para 2018? Pois é, eu tenho muita resistência de ficar fazendo esse tipo de imaginação com essa antecedência e neste clima. Eu quero lembrar que se a gente recordar as eleições anteriores, desde a redemocratização para cá, você teve definições importantes no ano eleitoral. Por exemplo, o Fernando Collor começou a subir nas pesquisas em abril do ano eleitoral. Tá? Antes ele era um cara do PRN e tal. O Fernando Henrique Cardoso saiu do Ministério da Fazenda em abril, no prazo da desincompatibilização. Lá embaixo, nas pesquisas, Lula lá em cima, ganhou no primeiro turno. É verdade. Né? 2 vezes. Quem mais? Não tivemos, porque tivemos substituição do Itamar, depois a eleição do Fernando Henrique.
depois eleição do Lula. Na primeira eleição do Lula, em 2002, é só a gente lembrar que é o seguinte, ele não estava bem, o eleitorado fez diversas tentativas. Começou pela Rosiana Sarney, que subiu nas pesquisas, pintava como um fenômeno e caiu numa montanha de dinheiro lá na empresa dela, no Maranhão, né? Depois, o eleitorado ensaiou um Ciro Gomes, que morreu pela própria boca. Morre sempre pela boca. Morre pela boca. Você Morre é um sempre pela peixão, boca. morre pela boca, né? Depois, aí sim, você teve a subida do Lula. O garotinho nunca ameaçou, mas ele também teve ali, ganhou uns votos. Estava claro que o eleitorado estava se mexendo, mas, gente, isso era no ano eleitoral, no próprio 2002. E num cenário que não era esta confusão, e confusão eu uso aqui num bom sentido, porque eu estou adorando essa confusão, acho confusão ótima. Uma confusão ótima. Tinha que acontecer uma hora, porque a gente ia continuar o quê? Naquela paz de cemitério, estava bom, até estava ótimo, acontecendo as coisas ali, no escurinho do cinema. É verdade. Então, não havia esse ambiente tumultuado, que cada hora acontece uma coisa nova, que cada hora tem uma reviravolta. Se nesse cenário que não havia isso que nós estamos vivendo hoje, as coisas não se definiram com tanta antecedência, imagina agora que a gente não pode pensar com 15 minutos de antecedência. Eu acho qualquer previsão com 15 minutos temerária. Quer dizer, se é que a pessoa tem pretensão de acertar. Não tenho. Então, a gente pode fazer algumas especulações, que eu acho que é por aí que você quer. Eu só queria dizer isso para dizer, olha, não dá nada definitivo, que eu quero dizer esse negócio. A pesquisa que pavou o Lula e o Bolsonaro. Gente, calma, são as pessoas que estão no noticiário, são conhecidas. O Bolsonaro, o Lula ainda passará pelo... Fala. Não, vou pegar teu gancho. Adorei teu gancho porque é exatamente o gancho que a Miriam Sartori escreve aqui pra gente, que ela quer comentar. A gente vai conversar com ela, aproveitando também para Odúlia Carvalho, é isso? Odúlia, daqui a pouco a gente pergunta, daqui a pouco ela fala sobre o Rodrigo Maia, a questão das 10 medidas contra a corrupção, a gente chega lá já já. Peço para você, Dora, manda um abraço para Meire também, que está assistindo a gente. Olá, Meire. Então, o que ela fala é sobre os caras são sempre os mesmos. E aí eu quero pegar o gancho do que você estava falando. O que essa eleição agora traz de renovação, ou pode trazer de renovação ou não? Ou a gente realmente vai ter os mesmos caras nas urnas? Olha, eu acho que para a questão da majoritária para presidente, o que está pintando é que sim, não vejo que tem... Ainda dá tempo, mas não vejo ninguém em gestação. Agora, quero lembrar, Fernando Collor não é exemplo, porque deu no que deu, mas é o exemplo de uma coisa que surgiu nova. Mas eu acho que para presidente ainda, eu acho que é dentro desse cenário... Mas o que a gente não pode é posicionar as pessoas, é consolidar as pessoas na posição que elas têm nas pesquisas hoje, né? Porque você tem um Lula que ainda tem que acertar uma conta com a justiça, que não é uma conta pequena. Enorme. É uma conta enorme. O Bolsonaro vai ter que acertar uma conta com ele mesmo. Porque ele está começando a querer reformular o discurso dele, a amenizar o discurso, a mudar um discurso, a mudar um jeitão agressivo, que foi o jeitão que fez ele ter tantos adeptos. O que é que esse público, será que ele perde esse público e conquista outro? Ou perde os dois, porque não conquista outro e perde um? E também entra numa grande incoerência com declarações e posições anteriores assumidas por ele, que ele hoje quer dizer que não falou, mas elas estão registradas. Isso tudo, fora a inconsistência dele em termos das questões concretas, né? As questões concretas do país. E ele até assume isso. Economia. Exato. Num debate, ele vai ser confrontado. Né? Então, isso fica... A fragilidade de conteúdo, ela prejudica tanto a fragilidade quanto a dubiedade. A Marina padeceu do mal da dubiedade, que aí entra a campanha da Dilma explorando isso de uma maneira... agressiva, nem sempre leal, mas explorando. Tinha ali uma coisa para explorar. Então, não dá para a gente saber. O Geraldo Alckmin fica nos parecendo a coisa mais normal e consolidada. Por quê? Governador de São Paulo,
Tem lá o partido dele, PSDB, que está naquela confusão, mas na questão da candidatura presidencial, por enquanto, tem lá o Arthur Virgílio querendo concorrer, mas por enquanto isso não é um movimento relevante, não é? Mas, bom, e a gente tem a questão do governo. Henrique Meirelles vai, Henrique Meirelles não vai. Pois é. O governo vai ter candidato do PMDB, vai, não vai. Eu sei que o governo não está querendo acabar como o Sarney, entendeu? Que estava na questão de popularidade, estava até melhor que o Temer, né? Acho que qualquer presidente conseguiu ser melhor que o Temer. Nesses aspectos da popularidade. Em nível de popularidade. Só que o Sarney, por uma circunstância, por questão de temperamento também, se encolheu, né? Naquela eleição de 89, que tinha 200 mil candidatos, e agora também, candidatos, se você prestar atenção, eu cada hora que abro um jornal, vejo uma notícia, tem um candidato. Modesto Carvalhosa é candidato. Sabe aquele cara Dr. Ray? Aquele que faz plástica, não sei, ele é candidato, Tem uma colega, Valéria Monteiro, que era apresentadora, candidata. Se diz candidata. Luciano Huck quase foi candidato. Quase foi candidato. Joaquim Barbosa é o candidato em qualquer pesquisa, embora ele oficialmente não tenha entrado no jogo. Está sendo conversado pelo PSB. E ele pediu até abril para decidir, que é o prazo também do Meirelles, que falou até na Amarelas ao Vivo, não é? É verdade. Ele anunciou que em março, abril, ele faz, já está se movimentando como candidato. Conversa com o editor do Radar, Maurício Lima. Com o Maurício, exatamente. Ô, Dora, deixa eu te passar uma pergunta aqui que o Ad Júnior, não sei se Ad é sua abreviação, mas o Facebook dele. Um partido pequeno pode governar hoje no Brasil com um político eleito por um partido pequeno? Eu acho que ele está pegando o gancho para fazer a pergunta com base no Collor. Porque hoje a gente tem esse Congresso que vive do centrão, vive desses partidos fisiologistas. A gente tem o PMDB como fiador ali de várias e várias coisas há muito tempo. Se alguém for eleito por um partido pequeno, dá para governar o Brasil? Seguinte, sozinho nem com um partido grande, né? O PT elegeu um presidente, não pôde governar sozinho. O PMDB não está conseguindo governar sozinho, está conseguindo aprovar a reforma da Previdência. Então, nesse sistema que a gente tem de alta dispersão partidária, entendeu? Ninguém consegue governar sozinho. Coalizão é algo pecaminoso, condenável, por princípio? Não, você pode fazer, porque há coalizões e coalizões. O que existe, eu não chamo de coalizão, é cooptação. Né? A maneira que... O Collor foi eleito por um partido pequeno, PRN, por quê? Porque os partidos não têm importância, né? E as pessoas gostaram daquela figura, né? Daquela conversa, daquela... Né? Caçador de marajás. Exatamente, daquela enganação. Né? É preciso também ter muito cuidado com esse tipo de conversa. É verdade. Que vai salvar a pátria, que isso, que aquilo. Que, em geral, é só conversa. E o Collor até por arrogância, ali não quis fazer, enfim, queria, desprezou o Congresso, né? E aí, talvez, se ele tivesse sido mais permeável ao Congresso, e desprezou por arrogância, por autoritarismo, é outro papo, não é porque queria manter as coisas corretas, não. Ele alijou o Congresso, e aí o Congresso disse para ele como é que você faz presidência sem apoio de Congresso, não faz. Jânio Quadros sabe disso? Sabia, né? O Fernando Collor sabe disso, enfim, é fato. Então, eu acho que nesse sistema, independentemente do partido, quer dizer, se você tiver um partido, alguém eleito por um partido pequeno, ou alguém eleito por um partido grande, a questão, a ser mantida essa sistemática, é a mesma coisa. É coalizão e, se for dentro do critério atual, de cooptação. Né? Eu acho que, ao decorrer da campanha, o Brasil de 2018,
Eu não sei como é que vai ser, eu não sei dizer como é que será a carinha, o bracinho, a perninha. Não, entendeu? O desenho exato, a figura. Mas é um Brasil muito diferente de 89. Ora, é um Brasil diferente de 2014. Ainda bem, né, Dora? Não, ainda bem. Não há dúvida. Como será? Como eleitor, acho que o eleitor também não sabe. Hoje é dúvida. É. A palavra de ordem é dúvida. E olha, é do eleitor, da pessoa, eu chamo de pessoa comum, aquela pessoa que não tem obrigação de estar ali ligada na política. Esse é serviço nosso, dos políticos e tal. Mas desde essa pessoa que, enfim, a política é só uma coisa na vida dela, até os especialistas, cientistas políticos, ninguém pode dizer, está todo mundo perplexo, porque o que está havendo nunca houve. E ainda bem que está havendo, na minha opinião. É verdade. Olha, o tempo tá voando, Dora. A Eni Teixeira tá dizendo, sou fã da Dora Kramer. Eu também sou. Manda um abraço para ela, Dora. E vamos seguindo, porque tem muita gente perguntando e nosso tempo tá correndo. Respondendo o Marcial Nascimento, o Antônio Teodoro, e aí você pode já também conversar com o Gabriel e com o José Alfredo. Dora, todo mundo quer saber do Ciro Gomes. Ela já falou do Ciro. Ciro Gomes não falei, o Antônio de novo, gente. olha lá. Não, ela falou. bora lá Vamos falar de do novo. Ciro. É Todo mundo quer verdade, saber boa se lembrança. o Ciro, e aí eu vou dar uma... Vou aumentar a pergunta. O Ciro seria o candidato do campo da esquerda num cenário sem o ex-presidente Lula? É o que se fala e é o que ele pretende, né? Agora, o Ciro tem milhões de atritos e arestas por todo lado, porque ele cria confusão não só com o eleitor, mas ele cria confusão também com aliados. É uma pessoa que é difícil de se agregar e é uma pessoa que já mostrou, continua mostrando, porque nas entrevistas dele, que o temperamento dele o trai muito. Agora, é o que ele gostaria, de ser o candidato do campo da esquerda. Agora, o PT... me parece que não vai se conformar de não ter um candidato, ou pelo menos de não participar de alguma da eleição de alguma forma, nem que seja negando a eleição. Caso Lula não possa concorrer, eles não tenham nome, nem que seja, sabe, dizendo que a eleição é ilegítima e tal. Então, não me parece que o PT iria, que seria o ator mais importante, apesar de tudo, nesse campo, né? Querer apoiar assim, passivamente o Ciro Gomes e tal. O PSOL já tem candidata, que é a Manuela Dávila, não é do PSOL? Do PCdoB. PCdoB, mas o PSOL tinha alguém, ou está em disputa a coisa do PSOL, tem alguém? O PSOL sempre tem, né? Tem a Luciana Genro, o PSOL tem... Não, então... Lá no Rio tem o Chico Alencar, tem Ivan Valente aqui em São Paulo, tem Marcelo Freixo, que deve ser candidato a governo, talvez. Se bem que não, né? No Rio ele não vai ser candidato a governador, né? O Freixo, acho que não sei. É um vereador lá que será candidato. Do PSOL? Tá, não sei. Tarcísio, seria esse o nome? Não tenho a mais pálida ideia. Você está informadíssimo sobre o Rio de Janeiro. Acabei de dizer que lá não está tão uma terra arrasada. Mas eu acho que o Ciro, eu acho que dificilmente esse campo de esquerda que está todo com problema, estou achando difícil se renderem. Como ninguém está bem, entendeu? Não tem alguém que se destaque, né? E que seja... que façam, que seja uma amálgama natural, né? Todo mundo vai querer concorrer. Todo mundo vai querer estar no primeiro turno. Acho que vai ser a semelhança de 89 a quantidade de candidatos. Vai ter muito candidato. Muito bem. Dora, 19 horas mais 40 minutos. Infelizmente passou rápido, uma meia hora. 40 minutos, não, o horário que tá errado esse negócio. Meia hora de programa voou. Eu queria me despedir de você e desejar um ótimo ano. Você já vai se despedir de mim? Você tem que foi nossa meia hora, gente, a produção estava brigando comigo que eu tenho que encerrar. Tá bom, então vamos encerrar. Mas eu queria deixar um convite para você voltar. Aliás, quem está assistindo a gente quer que você volte mais vezes. Voltarei mais vezes. Poderemos vir a São Paulo. Então tá bom. Tá? Obrigado. Sem dúvida. Obrigada eu. E muito obrigado a você que acompanhou, que nos assistiu. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais Estúdio Veja. Até lá.